Então, eu vou pedir os irmãos para lerem comigo, lá em Ezequiel. Eu vou fazer questão de ler do 1 ao 13. É grande, porém é uma palavra profética. Que enquanto nós estivermos lendo aqui, a gente possa desde já estar tomando posse dessa palavra para a nossa vida, amém? E eu tenho certeza que vocês vão sair daqui transformados, porque a palavra que está aqui é a palavra de Deus. E aonde o Senhor entrega a palavra dele para o seu povo, precisa haver mudança, amém? E fala assim, lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, do verso 1 ao 13, fala assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs de pé no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. E então eu profetizei como ele me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E eu olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele, e sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos e sopra o espírito sobre esses mortos para que vivam. E então eu profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, esses são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados, porquanto Deus ainda... Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir as vossas sepulturas. Ó povo meu, eu vos trarei a terra de Israel, e saberei que eu sou o Senhor dessa terra de Israel. E eu abrirei os vossos sepulcros, e vós subirão as vossas sepulturas, ó povo meu. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. A visão do Vale de Israel acontece em um momento muito crítico, aonde o povo de Israel está passando, né? O povo de Israel tinha sido levado cativo à Babilônia, porque dentro de um certo tempo, o povo de Israel vinha desprezando ao Senhor, não ouvindo mais o que o Senhor tinha para falar com ele. Então, quando o povo de Israel é levado para a Babilônia, eles são arrancados da sua terra. Então, Jerusalém estava destruída, o templo estava queimado. Tudo aquilo que representava a presença e a identidade daquela nação tinha sido perdido. No sentido coletivo daquele povo de Israel, eles estavam se sentindo muito sozinhos, né? Como se não houvesse mais futuro para aquela nação. Tanto que lá no verso 11 eles falam: os nossos ossos se secaram, e pereceu a esperança, e nós estamos cortados. E nesse cenário de abandono, se sentindo solitário, surge o profeta Ezequiel, né? Onde o Senhor coloca ele ali naquele cenário. E Ezequiel também tinha sido levado cativo, mas ele foi levantado no meio daquele povo, para que pudesse profetizar e trazer a palavra de Deus.
Então Deus conduz em espírito para um vale, mas aquele vale a qual o Senhor leva Ezequiel, ele não estava vazio, ele estava cheio de ossos, e aqueles ossos representavam o povo de Israel. Só que eu quero deixar aqui bem claro, o povo de Israel estava morto de uma forma, não talvez física, mas espiritual. Porque você imagina você ser tirado de um lugar onde você é acostumado. Muitas das vezes, quando nos é pedido para ir a algum lugar, a gente já fica meio que não querendo ir. Então você imagina o povo de Israel que foi arrancado e levado cativo para a Babilônia. Era um lugar onde eles não queriam estar. Então o momento que eles estavam passando não era de uma morte física, mas uma morte espiritual. Então eles se encontravam sem esperança, então eles se encontravam vazios. Então eles se encontravam como no pensamento deles, como se eles tivessem sido abandonados, como se Deus tivesse esquecido aquele povo. Só que nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Deus conduz Ezequiel para o vale para ele poder enxergar a realidade que estava acontecendo ali. Era um cenário que, humanamente falando, a gente não consegue acreditar que aqueles ossos secos, sequíssimos que estavam naquele vale, poderia viver novamente. E uma coisa que me chama a atenção é que às vezes a gente precisa estar no meio do cenário, porque o Senhor pega Ezequiel e leva ele em espírito ao meio do vale, para que dentro do vale ele pudesse enxergar a realidade que estava acontecendo. Uma vez, quando eu era mais nova, eu tinha uma prima, né? Que ela foi criada comigo, assim, na minha infância. O nome dela era Carol. E aí, na época da dengue, a Carol, ela ficou com dengue e ficou internada. E aí, eu lembro que eu estava lá na minha casa, e aí me chegou uma notícia assim: Brenda, a Carol morreu. E eu fiquei meio, não estou entendendo. Sabe quando você acredita em uma palavra que alguém te fala, mas que quando você ainda não está presenciando aquilo ali, você não consegue acreditar? Foi a minha realidade. Eu precisei ir no cemitério, eu sabia que eu estava indo, mas eu precisei estar de frente ao caixão dela. Mesmo assim, eu não acreditava naquilo ali que estava acontecendo. E quando eles fecharam a tampa do caixão, sabe assim, quando você desperta e fala, caraca, aquilo ali é a realidade? Eu só consegui compreender a gravidade do que estava realmente acontecendo quando eu me coloquei no centro daquilo ali que estava acontecendo naquela realidade. E foi por isso que o Senhor pega Ezequiel e leva ele no centro. Porque muitas das vezes a gente tem uma visão de quando está fora. Muitas das vezes a gente não consegue compreender de forma certa a gravidade do que está acontecendo. E aquele povo de Israel, quando eles estão ali, são levados cativos, eles estão perecendo, eles estão sofrendo, eles estão se sentindo abatidos. Então você pensa que quando o Senhor pega Ezequiel, é para mostrar essa realidade. Porque é fácil às vezes a gente falar, olha, eu estou sofrendo, me ajuda aqui. Mas aquele que sofre contigo, que está contigo nos momentos de dificuldade, consegue sentir a sua dor. E foi por isso que quando o Senhor fala com Ezequiel, o Senhor faz questão de levar ele no centro daquilo que estava acontecendo. Então, Deus faz Ezequiel andar pelo vale. E quando Ezequiel anda, ele consegue observar mais de perto, ele consegue sentir aquele peso como algo real. E aí o Senhor faz uma pergunta, meio que lógica, para Ezequiel. Ele pergunta, filho do homem, poderão viver esses ossos? Por que meio que lógica? Porque quem está perguntando é Deus. E se fosse pela nossa visão, digamos que você está ali em um vale cheio de ossos, você vai falar, olha, eu acho que não. Mas se é o Senhor que está perguntando, Ezequiel não responde baseado no que ele vê, porque o que Ezequiel via era ossos. Ele responde baseado em quem ele sabe que Deus é.
Quando Ezequiel responde, Senhor, tu sabes, ele sabe que mesmo que os olhos dele não conseguissem enxergar a solução para aquela situação, o Deus que estava perguntando a ele era capaz de fazer infinitamente mais e viver aqueles ossos. Então, Deus não tira Ezequiel do vale. Deus não muda Ezequiel do cenário. Deus decide usar Ezequiel dentro do cenário do vale, dentro da morte. E com isso eu aprendo que Deus nos faz encarar a nossa realidade. Muitas das vezes nós queremos que Deus mude as situações, mas não queremos olhar de frente para ela. Ezequiel é levado para caminhar pelo vale e ele observa tudo. Ele vê de perto os ossos secos, a realidade, uma vida sem esperança, um povo sem querer mais nada. Essa é uma palavra para o povo de Israel naquela época. Mas se a gente fizer essa comparação, muito também se aplica a gente. Porque naquele vale não era apenas um lugar de morte, era um lugar de revelação. E às vezes é necessário que a gente possa passar pela Babilônia e por esse vale, para que a gente possa olhar para dentro da nossa vida e enxergar o que está morto dentro da gente. Porque o que estava acontecendo ali com aquele povo, com o povo de Israel, não foi algo que aconteceu apenas ali naquele capítulo. O povo de Israel já vinha se afastando do Senhor há tempos. Há tempos. Eles estavam distantes de Deus, secos espiritualmente, já tinham perdido a sensibilidade da presença de Deus. E muitas das vezes também isso acontece com a gente. Quando a gente vai se distanciando do Senhor, quando a gente vai mantendo um passo largo distante do Senhor, quando as circunstâncias vêm, quando a gente se encontra no meio do vale, muitas das vezes a gente se afasta do Senhor e não quer estar perto da presença dEle. Quando a gente erra, lembra que aquele povo ele falou, olha, eu acho que já não tem mais chance para mim? A primeira coisa que a gente faz quando a gente encontra algum erro dentro da gente é querer se distanciar. O vale, ele não começa nada. Ele é gerado pelos momentos difíceis que nós enfrentamos. Não é do nada que os vales da nossa vida começam. Muitas das vezes nós estamos aqui posicionados na casa de Deus, fazendo a vontade de Deus, e a gente começa a enfrentar lutas, a gente começa a enfrentar dores, a gente começa a enfrentar processos, coisas que vêm assim realmente que você vê, Senhor, eu estou aqui te buscando, mas por que eu estou nesse vale? Ezequiel foi levado para o vale para poder contemplar aquilo. E muitas das vezes no nosso processo nós também vamos passar pelo vale. Só que eu vejo que o vale é um lugar de reconhecimento. Porque uma coisa que me chama a atenção é que mesmo que Ezequiel estivesse dentro do vale, ele conseguiu escutar a voz de Deus. Mesmo que Ezequiel estivesse dentro do vale, o Senhor continuava falando com ele. E contigo, meu irmão, não é diferente. Talvez hoje você possa estar posicionado dentro da casa de Deus, mas na sua vida você possa estar passando por vales e momentos difíceis. Senhor, mas o nosso Deus, Ele ainda te escuta, irmão. Não deixe que essas lutas, que as fases difíceis, os inimigos que se levantam, que eles sejam capazes de te parar ao ponto de você estar no vale. Porque Ezequiel, ele também passava momentos difíceis. Mas ele não era osso seco. Ele era alguém posicionado onde o Senhor queria. E existe essa diferença. Quem nós somos hoje? Como Ezequiel ou como os ossos secos? E isso não é algo de julgamento. Porque muitas das vezes a gente pode estar como os ossos secos e nem perceber. Às vezes a luta vem, às vezes o inimigo vem. Lembra que eu falei? Não é de uma hora para outra. As coisas acontecem e quando a gente vê, a gente está nesse vale. Só que tudo depende de uma posição nossa, de como nós vamos reagir quando as dificuldades vêm sobre a nossa vida. Quem nós vamos querer ser nessa noite? Assim como Ezequiel, aquele que se posiciona, ou aqueles ossos secos ali? E outra coisa, não eram ossos secos, eram ossos sequíssimos, o que indica que aquela morte espiritual era algo que vinha de tempos. E muitas das vezes a gente está dentro da casa do Senhor e essa morte espiritual acontece e a gente nem percebe. Quer que eu te fale uma coisa? Uma vez eu vim para a igreja,
Foi um culto daqueles abençoados. E eu cheguei em casa, eu sentia o inimigo assim, sabe? Eu precisei lutar pela minha vida naquele dia. E a única coisa que eu pedia era o socorro de Deus. Era: Senhor, não me deixa ser fraca ao ponto de escutar a voz do inimigo e não ouvir a sua. E aí o Senhor falou para mim assim, se posiciona. E aí sabe quando você está sem forças e você precisa clamar por aquilo ali? Senhor, me ajuda. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu quero continuar na sua presença. Mas eu não estava aqui dentro da igreja, tinha acabado de sair de um culto abençoado. Então, às vezes, o vale que nós passamos são nesses momentos assim, que para nós somos normais. Mas que se a gente não estiver ouvindo a voz de Deus, nós nos tornamos ossos secos, irmãos. E a palavra a qual o Senhor me entregou no outro dia, e eu fui muito ousada. Eu acho que eu sou assim um pouco com o Felipe, eu não posso ficar aqui, o Senhor tem que falar comigo. E aí eu fui abusada ao ponto: não façam isso. Eu falei: Senhor, no dia seguinte, se o Senhor me escolheu, o Senhor tem que me dar uma palavra. E a palavra que Ele me deu foi Ezequiel 37. Que era momento de se levantar, que não era mais momento de ser ossos secos. Brenda, isso é uma palavra para você? Sim, mas também pode ser para vocês, irmãos, que estão aqui hoje, se sentindo como esses ossos, fracos, cansados. E isso não é uma palavra de julgamento, porque quando o Senhor manda Ezequiel ali no meio, é porque Ele já tinha a solução. Deus não te chamou para permanecer no vale. Ele te chamou para se posicionar dentro do vale. É diferente. Você não foi chamado para viver ali. Você foi chamado para mudar aquela realidade. De enxergar que talvez você possa ser Ezequiel, que você possa estar forte, mas as pessoas que estão ao seu lado, irmãos, não estão. E é por isso que às vezes a gente está dentro. Às vezes não nós, às vezes do outro. E aí a gente ajuda eles a se posicionar, a voltar de novo, a levantar de novo, porque nós não fomos chamados para estar ali no deserto. E com isso eu aprendo que Deus te chama para sair da paralisia e assumir o seu lugar. Lá em Ezequiel 37:4 fala: então me disse, profetiza sobre esses ossos secos. E quando o Senhor me Deus te chama para sair da paralisia e assumir o seu lugar, eu falo para vocês que foi algo que queimou muito no meu coração. O Senhor, quando pede Ezequiel para profetizar, Ele não está pedindo nada novo. O que Ezequiel era? Profeta. E o que o Senhor pede para Ezequiel fazer? Profetizar. O que o Senhor está pedindo ele para fazer de novo ali? Exatamente nada. E muitas das vezes o Senhor não nos chama para fazer algo novo. Eu creio que hoje o Senhor está aqui falando com pessoas, não para fazer algo novo, mas para pessoas que possam assumir o seu chamado. Porque muitas das vezes a gente não gosta de falar que foi chamado. Pelo menos eu falo: não é comigo, não é comigo, não é comigo, não é comigo. Mas irmãos, nós fomos chamados para algo. E Deus não nos está chamando para fazer algo novo. Deus está chamando a gente para assumir aquilo que Ele já colocou nas nossas mãos. O que o Senhor tem entregue nas suas mãos. O que o Senhor já te entregou, que no momento do vale, a gente parou no meio do caminho. Porque muitas das vezes, quando a gente deixa de fazer aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, é porque chega no momento do vale. Só que nessa noite o Senhor está dizendo: chega de vale. É momento de se posicionar. É momento de pegar posse, de pegar, agarrar aquilo a qual o Senhor já te entregou. Porque aqui, eu não vou nem me estender por causa da hora, mas aqui fala que mais adiante o Senhor tem uma palavra poderosíssima. Porque no começo eles eram ossos, mas quando Ezequiel profetiza, junta carne, vem nervo, cria tudo, mas ainda não tem vida. E eu vejo que às vezes também parece com a gente isso. Porque às vezes a gente está aqui dentro,
dentro da casa de Deus. Corpo, pele, boca. Mas a gente ainda não tem a presença de Deus. A gente não tem o Espírito. E esse mesmo Espírito que Deus manda a Ezequiel profetizar, é um Espírito de vida. É o mesmo Espírito que Deus falou lá na frente, lembra? Em Gênesis, que soprou sobre Adão e ele teve vida. Então não é qualquer espírito. Então ele consegue compreender que pessoas, que nós podemos estar dentro da casa de Deus, aqui caminhando, mas não ter mais espírito, irmão. De que adianta estar na casa de Deus e não ter espírito? E aí você pode falar, Brenda, sou eu nessa noite, mas o Senhor me entregou uma palavra, que nessa noite Ele está aqui para soprar espírito sobre aqueles que se encontram caídos. Ele quer levantar um povo. Porque como eu falei aqui no começo, aquela passagem começou com uma história triste, onde tinha ossos naquele vale. Mas depois que o Senhor manda uma palavra, e Ezequiel obedece, porque ele se posiciona onde o Senhor quer que ele esteja, aqueles ossos se colocam de pé, em prontidão, e se tornam um exército, irmãos. Você tem noção do que é isso? Do poder da palavra de Deus sobre a nossa vida. Ele consegue enxergar que talvez possamos estar passando por vales, mas o que Ele tem pra gente é para ser um exército na presença dEle, falando para Ele, levando a palavra para aqueles que precisam. Até quando esse vale vai vencer você? O mesmo Deus que levantou um exército é aquele Deus que está aqui. E nessa noite é noite de posição. Falar, Senhor, eis-me aqui como ossos, mas eu creio que Tu vai me fazer sair daqui como um exército, Pai. Irmãos, quanta gente tem aí fora precisando da gente. E as batalhas não param de vir nunca e nem vai. Até quando elas vão nos parar? Quando é que vamos tomar a posse de o Senhor te chamou, então nós vamos fazer, irmãos? Aquela velha história que antes de vir para você veio para mim. Eu apanhei foi muito em casa. Para eu estar aqui, eu precisei ter ciência disso, que o Senhor me chamou. O que o Senhor entregou nas suas mãos? Quais são as vidas que dependem de você? E posicionamento existe em várias áreas. Às vezes é para nossa família, às vezes é na nossa congregação. Uma coisa que me chamou bastante atenção quando eu vim na consagração, já faz umas 2 vezes, e a irmã fala assim, Senhor, levanta pessoas de oração aqui nesse lugar. Assim, sabe, isso me chamou bastante atenção, porque onde estão? Isso me chama bastante atenção, porque várias vezes o pastor também já pediu pra gente oportunidade para mim, então, e eu falava, não, onde é que eu estava? A gente acaba desperdiçando essas oportunidades, não pra gente, mas de explanar quem o Senhor é, do que o Senhor faz, dos vales que o Senhor nos tirou. Por isso que todas as vezes, em momentos difíceis que eu passo da minha vida, tem gente que não gosta de contar, eu gosto, porque eu consigo reconhecer que é o Senhor me tirando de todos eles. E a nossa maior pregação é a nossa vida, irmãos. E aí eu te pergunto, o que o Senhor tem te entregue? Quais são os vales que tem te parado? Se você está aqui nessa noite, consegue reconhecer, Brenda, olha, sou eu. Eu sou o osso. Eu sou o osso. Eu sou o osso sequíssimo. Aquele que está caminhando aqui. Mas eu já não tenho mais espírito, eu já não tenho mais vida. Essa palavra é para você nessa noite. Que você possa vir aqui à frente e receber tudo aquilo ao qual o Senhor já entregou na sua mão. E se você é Ezequiel que está forte, essa palavra também é para você. Para abraçar aqueles que vão vir aqui na frente e falar, vamos bora mudar essa realidade. Bora sair desse vale. Bora começar a andar. Bora ser exército junto. Que nós possamos sair daqui nessa noite com uma reflexão. Eu sou osso ou eu sou Ezequiel?
mas que você não saia daqui como osso, porque a palavra de Deus, ela está aqui para transformar realidades em vidas nessa noite. É uma palavra de posicionamento. Senhor, e se eu errar de novo? O Senhor, ele não desistiu de Ezequiel. O Senhor não desistiu do povo de Israel. O Senhor tinha uma palavra de vitória. Mesmo Israel errando, o Senhor teve misericórdia. Mesmo Israel negando o Senhor, ele teve misericórdia. E é isso que acontece na minha e na sua vida. Como o Felipe falou, quantas vezes a gente nega o Senhor? Pedro foi lá, negou um monte. Mas o Senhor hoje ele quer levantar exército nesse lugar. Não para guerrear contra nós mesmos, mas para guerrear e levar a palavra para aqueles que ainda precisam conhecê-lo. Quando a gente começar a compreender e olhar o vale e falar, caramba, por que esse vale está tão grande? Irmãos, não vamos deixar esse vale nos abater. E, gente, se eu um dia me abater, eu preciso de Ezequiel no meu lado para me levantar de volta. E se vocês um dia estiverem no vale, eu também quero ser o Ezequiel de vocês. Porque eu vejo que quando se levantam exércitos, exército é algo que batalha junto, não é algo que batalha sozinho. Então que a gente possa entender que nesse momento de vale, o Senhor sempre vai levantar alguém ao nosso lado. E que se nós estamos conseguindo enxergar pessoas passando pelo vale, que nós precisamos ser essa força para eles. Amém? Que o Senhor possa falar mais no coração de vocês, mas que vocês possam sair daqui posicionados nessa noite. Eu vou passar a palavra para o nosso pastor, mas se você se encontra nessa noite como aqueles ossos, não se sintam julgados. Sintam o amor do Senhor te chamando para mudar a sua realidade. Porque o que o Senhor quer fazer aqui nessa noite é soprar espírito, é soprar vida, é estar contigo aonde você ainda não consegue enxergar. Que nessa noite possa ser uma noite de transformação de realidade. Pode botar lá no tema para mim rapidinho? E que possamos sair de ossos secos a um grande exército. Aqueles que estão posicionados a fazer aquilo a qual o Senhor nos chamou, amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.